Como é confortante saber que o Senhor nos ergue e segue junto a nós, né? Nos momentos que a gente está desistindo, que a gente está esmorecendo, que não aguenta, né? As provações, dificuldades, a gente sabe que o nosso Senhor está ali do lado, né? Nos sustentando, nos socorrendo, nos dando sua graça e misericórdia. É isso que nos faz estarmos aqui, para cultuá-lo, para bendizê-lo, para adorar esse nosso Deus maravilhoso, que nos amou a ponto de dar a vida do seu Filho naquela cruz por nós. O que temos de oferecer ao Senhor é a nossa vida, nossa adoração, nosso culto, entregar a Ele nosso futuro, confiar em suas mãos nossa vida, o nosso bem-estar. Que Deus possa renovar essa graça sobre cada coração aqui presente nessa manhã. Que Ele possa nos fortalecer, que Ele possa falar o nosso coração. Eu gostaria de orar com os irmãos nesse momento agora, buscar a presença do Senhor, para esse instante em que nós vamos abrir a sua palavra, lê-la, pregá-la, expor, que o Senhor ilumine a nossa mente, fale ao nosso coração com graça e misericórdia e edifique a nossa vida. Pai amado, nós queremos te louvar pelo dia, pelo descanso que tivemos na noite, pela vida, Senhor Deus, que o Senhor nos fez experimentá-la mais um dia, pela possibilidade de acordar hoje, de ter alimento à mesa, de ter saúde, de poder contemplar esse dia novo que se levantou com o sol tão maravilhoso, de podermos em família orar ao Senhor, se alimentar, de podermos também, Senhor Deus, nos dirigir para estar nesse lugar, atendendo a teu chamado e tua convocação. Pela oportunidade e privilégio que temos de estar na presença do Deus soberano, Criador de todas as coisas. Pois nós temos essa consciência, Senhor, de que estamos aqui, não diante tão somente dos nossos irmãos e amigos, não tão somente diante dos pastores, da liderança que está conduzindo o culto, mas estamos juntos diante do Senhor, desse Deus maravilhoso que nos ergue e segue junto a nós, desse Deus maravilhoso que não permite que sejamos tentados além das nossas forças, mas sempre, Senhor Deus, nos providencia livramento quando as provações chegam, para que a gente possa suportar. É o Deus que nos sustenta, que nos mantém, é o Deus que na sua misericórdia nos perdoa quando arrependidos chegamos diante do Senhor para confessar as nossas culpas e pecados. É um Deus misericordioso, do qual o amor não podemos medir, que nos amou a ponto de dar a vida do seu Filho por nós, de levar sobre Ele, teu Filho amado, nosso Redentor, as nossas culpas e pecados, de estarmos diante do Senhor acolhidos sem culpa, porque não há mais escrito de dívida contra nós. Nós louvamos o teu nome e nos achegamos aqui para te adorar, para bendizer o Senhor, para cultuar-te, Senhor Deus, oferecer ao Senhor a nossa vida, a nossa adoração. Também queremos ouvir a tua voz, queremos ser orientados pelo teu Espírito. Abre, pois, nosso entendimento, ilumina nossa mente, fale ao nosso coração. Nós queremos viver como igreja, como povo do Senhor, para honrar e glorificar o teu nome, para fazer conhecido no mundo a tua bondade, o teu amor, a tua justiça. Seja conosco nessa manhã, Senhor Deus, e nesse instante que nós abriremos a tua palavra, fale ao nosso coração com graça e misericórdia. Orienta-nos para vivermos de acordo com a tua vontade. É o que nós te pedimos em nome e no amor de Jesus, o nosso amado Redentor. A Ele rendemos glória, honras e louvor. Em nome dele nós oramos, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos capítulo 13 e colocar os nossos olhos nos 5 primeiros versos.
Nós já tratamos esse texto com vocês mais de uma vez. Nós estamos hoje aqui na igreja para, além de cultuar a Deus, também ser reunido em Assembleia Santa, congregação da comunidade de Deus, para escolhermos, né, líderes para as funções de presbíteros e para a função de diáconos. Temos aprendido que presbíteros são pastores, as pessoas que Deus tem dotado com dons da palavra, dons da pregação, dons do ensino, dons do aconselhamento, da orientação, da admoestação. São esses dons que Deus concede àqueles a quem Ele tem chamado para cuidar da vida da igreja, para ajudar os crentes a crescerem no conhecimento da palavra, para crescerem na fé, em maturidade espiritual. E diáconos, que são aqueles que foram instituídos por Deus na igreja com dons de serviço. Eles também são colocados e postos na igreja para cuidar da igreja no aspecto das suas necessidades materiais, nas suas necessidades emocionais, relacionais. Nós temos trabalhado com vocês esses textos, esses conceitos, para que a igreja seja madura, necessária, para buscar conhecer a vontade de Deus e colocar pessoas com os dons da palavra no cuidado do rebanho, no cuidado espiritual do rebanho. E pessoas com dons de serviço no cuidado de assistência ao rebanho, aos crentes, às necessidades dos crentes, para que haja paz, para que haja harmonia. Nós trabalhamos com vocês no domingo passado o texto de Atos capítulo 6 e procuramos mostrar para vocês que a palavra diácono, ou esse adjetivo e às vezes o verbo também utilizado, na palavra de Deus diz respeito a todos os crentes. No aspecto de serviço, todos nós fomos chamados para servir uns aos outros. E mostramos que, biblicamente, essa é uma palavra que aparece para os assistentes de um rei, aparece para os ministros de Cristo, né? Aparece para os discípulos no sentido de apóstolos. Eles foram postos para servir, né? E a palavra diácono, que vem do termo original grego, pode ser traduzido em português como assistente, como servo, né? Como aquele que socorre o outro. Então, nesse aspecto, todos os crentes são chamados para servir uns aos outros, para se preocupar com o outro, né? Para querer o bem-estar do outro. Agora, nós vimos que a partir de Atos capítulo 6, pela necessidade da igreja, por causa da multiplicação repentina do número dos discípulos, começou a haver divisões na igreja entre os hebreus, os cristãos hebreus, né, lá de Jerusalém, lá de Israel, e aqueles que vieram de outros países para adorar, que eram também israelitas, mas que não nasceram ali em Israel, já nasceram na diáspora, na dispersão, quando o povo de Israel havia sido espalhado por muitos lugares do mundo. Então essas pessoas vinham a Israel, a Jerusalém especificamente, pelo menos 3 vezes ao ano, nas festas principais dos judeus, a Páscoa, o Pentecostes, a festa dos tabernáculos. Eles vinham, e foi exatamente ali na festa de Pentecostes, numa dessas festas, quando israelitas de várias nacionalidades, né, da diáspora vieram para adorar. E aconteceu ali que o Espírito Santo fora derramado sobre os 120 que esperaram a promessa de Jesus. E quando Pedro pregou aquele sermão inaugural, ali nasceu a igreja com o derramar do Espírito Santo sobre
aqueles 120, 3.000 pessoas se converteram, só número de homens, fora mulheres e crianças, diz o texto. Depois esse número estendeu-se para 5.000 e assim vai. E a igreja precisou dessa assistência, desse grupo específico, porque israelitas cristãos da região, na distribuição de alimentos para as viúvas, começaram a preterir as viúvas helênicas, israelitas da diáspora, e preferir as viúvas hebreias. E houve divisão, queixa, murmuração. E a solução para resolver aquele problema foi então escolher dentre a comunidade dos santos aqueles a quem a igreja percebia que tinha uma reputação ilibada, não seria questionado quanto à sua honestidade no julgamento e na distribuição, homens que eram maduros na fé, cheios do Espírito Santo, e homens que tinham discernimento, sabedoria para lidar com essas questões. Então a igreja ficou feliz e grata pela orientação recebida pelos apóstolos, que deixaram bem claro que havia funções distintas na igreja. Eles eram chamados com a vocação da palavra e da oração pelo rebanho, enquanto que aqueles seriam postos por eles mesmos para assistir à necessidade dos santos e administrar a execução dos recursos da igreja para esse fim. Então ficou claro ali no texto de Atos 6 essas funções diferentes na igreja, e assim funciona as igrejas reformadas e a nossa igreja presbiteriana, que é uma igreja reformada. Nós temos oficiais do conselho da igreja, que são presbíteros, que juntamente com o pastor ou os pastores da igreja pastoreiam a igreja. E temos a junta de diáconos, que tem por finalidade socorrer e assistir à necessidade dos santos. Isso é bem posto e claro, e creio que muito claro na vida da igreja. Já trabalhamos com vocês em outras oportunidades sobre os textos de orientação clara e direta nas cartas pastorais de Paulo a Timóteo e a Tito, quando estabelece Tito ali em Creta para colocar em ordem as coisas restantes de uma recém-surgida igreja na ilha de Creta, como Tito deveria em cada cidade constituir presbíteros conforme Paulo havia prescrito, e aí ele então fala das características que deveria manifestar na vida de homens que exerceriam a liderança, o pastoreio e essa função na igreja. Quando ele escreve a carta a Timóteo, pastor em Éfeso, dando orientações a Timóteo de como ele deveria promover a eleição ou escolha de presbíteros e de diáconos na igreja. E aí ele especificamente fala das características que deveriam manifestar-se na vida desses homens. Nós conhecemos então, até então, as funções distintas de pastoreio dos presbíteros e de cuidado da vida material e de assistência de necessidades da igreja pelos diáconos. Conhecemos então essas funções distintas na igreja e podemos identificar aqui na nossa igreja, né, esses dois grupos, esses dois ofícios na igreja de presbíteros e de diáconos. O que esse texto de Atos capítulo 13 nos traz, e nós já trabalhamos isso com você, e estou repetindo isso com você para que isso possa ficar gravado na nossa mente, é um outro detalhe importantíssimo que nós precisamos considerar quando estamos para discernir ou para escolher essas pessoas que Deus tem separado para essas funções na igreja. Também quero enfatizar, biblicamente falando, que a partir dos textos de Atos capítulo 6, que a partir do texto de Atos capítulo 13, que nós vamos ver agora pela manhã, a partir da orientação de Paulo a Timóteo, na primeira carta no capítulo 13 e na carta a Tito, esse é um assunto que não é um assunto técnico, ou que é um assunto que não seja espiritual, ou seja, a escolha de oficiais, de pessoas para exercerem funções na igreja. Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, o conselho convocou a igreja em assembleia para eleger pastores ou então oficiais da igreja. Isso não é muito importante. De vez em quando a gente percebe esse sentimento, né, na vida da igreja. O que o pessoal decidir está bom. E eu queria dizer para você que
a partir das orientações bíblicas e da importância que esses textos citados traz sobre o assunto, não é uma coisa que não seja espiritual. Um problema surgiu na igreja em Atos, na igreja primitiva, e o conjunto dos apóstolos, não é, convocou toda a comunidade para que ela, em oração e jejuns, buscassem a Deus, para que o Senhor pudesse orientar a igreja na escolha de pessoas que iriam resolver um problema espiritual que estava causando divisão, desarmonia e desconforto na vida da igreja. E o resultado disso foi que quando a igreja escolheu aqueles 7 homens dos quais os apóstolos orientaram, dizendo que características gerais eles deveriam ter, disse a palavra de Deus que diz a Bíblia que a palavra voltou a crescer e que por causa da paz que veio à igreja, multiplicou-se o número dos discípulos e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Então, o resultado de uma ação como essa trouxe à igreja paz, trouxe à igreja harmonia, resolveu um problema espiritual, de competitividade, de preconceito, de acepção de pessoas, por causa da eleição e escolha de pessoas para exercerem aquela função. Então é importante demais para a vida da igreja momentos como esse. E o texto aqui que eu quero ler com vocês agora, de Atos 13, verso 1 em diante, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém Colasso de Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João Marcos como auxiliar, ou João como auxiliar. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a entender a exposição da sua palavra e tirar as lições necessárias e aplicação para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Esse texto de Atos capítulo 13, ele não está tratando de eleição de presbíteros ou diáconos. Ele está tratando de um assunto de missões. Quando Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu aos seus discípulos, as últimas palavras de Jesus foi a ordem, a comissão que ele colocou sobre a vida deles, para que eles então orientassem a igreja que dali surgiria para cumprir uma obra e a vontade de Deus. E a obra era clara: vocês vão sair pelo mundo para fazer discípulos, tornar pessoas seguidoras de Jesus. É isso que é discípulo. Vocês vão sair pelo mundo para fazer discípulo de todas as nações. Vocês vão batizar as pessoas que receberem a palavra de Deus e se tornarem discípulos. Vocês vão batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês vão ensiná-las todas as coisas que eu ensinei a vocês. E ele então lhes dá uma promessa, uma garantia: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Então a igreja recebeu uma incumbência, uma missão, uma tarefa de Jesus. Os apóstolos receberam isso. Eles seriam aqueles então que iriam fazer isso com todas as pessoas. A missão e a tarefa de sair pelo mundo e tornar pessoas não cristãs em verdadeiros discípulos de Jesus. Essa é a tarefa confiada, e é essa tarefa dita aos apóstolos que é confiada aqui a toda a igreja. Os apóstolos saem então agora fazendo discípulos, ou seja, pegando uma pessoa que não conhece a graça de Deus, que não conhece a misericórdia de Deus e o que ele fez na cruz,
uma pessoa pecadora, rebelde e merecedora de condenação, para trazer essa pessoa à fé em Cristo Jesus, para trazer essa pessoa a arrependimento, para trazer essa pessoa a tomar uma decisão na sua vida de entregar a sua vida agora a Cristo e se tornar agora um soldado de Cristo, para cumprir juntamente com os apóstolos a missão de fazer outros discípulos. Todo aquele então que foi instruído, que recebeu essa instrução e a palavra, deve fazer outros discípulos. Essa é a história de todo o livro de Atos e o Novo Testamento. É isso que os apóstolos fizeram, que Barnabé fez, que outros fizeram, que Filipe fez em Samaria e pregou aos samaritanos e muitos se converteram. E daí as igrejas de novos cristãos ou discípulos de Jesus começaram a se espalhar pelo mundo. E agora precisavam então colocar liderança. Só que, e aqui vai a observação, a igreja em Jerusalém, que surgiu ali no dia de Pentecostes, com aqueles 120 que esperaram a promessa do Pai, que receberam o Espírito Santo, que pregaram e que 3.000 pessoas se converteram naquele mesmo dia, foram batizados, e que esse número cresceu para 5.000 e cada vez mais iam pessoas se convertendo a Cristo. A igreja em Jerusalém não saiu de Jerusalém. Ela preferiu ficar na acomodação daquela bênção, daquela obra maravilhosa que Deus estava realizando. Ela não obedeceu o mandato e a missão que lhe fora confiado de sair pelo mundo. Ficou em Jerusalém, com aquela mentalidade de que o mundo viesse ali. E o que Deus fez? Deus, através dos ímpios, levantou uma perseguição contra a igreja, e essa igreja foi espalhada pelo mundo. E aqueles que foram espalhados pelo mundo saíram pregando. E aí surge uma igreja lá na Síria, numa cidade chamada Antioquia, entre pessoas não israelitas ou não judias, entre pagãos, entre gentios, pessoas que não conheciam o Deus de Israel, o Deus do Antigo Testamento. Surge ali uma igreja de pagãos que entregam a vida a Cristo. Os apóstolos tomam conhecimento disso lá em Jerusalém e enviam Barnabé. E Barnabé vai então lá e fica admirado com o que vê, com o que Deus estava fazendo no meio dos gentios. E se apaixona pela igreja ali, espalhada em Antioquia, na Síria, e começa a pastorear aquela igreja, a ensinar aquela igreja, a instruir aquela igreja. Vai buscar um jovem benjamita, judeu, que havia se convertido, um fariseu que perseguia a igreja e que se converteu há pouco tempo e que causou uma confusão ao pregar o evangelho entre israelitas e quase foi morto lá em Jerusalém. Fizeram com que ele saísse e fosse para sua terra, Tarsus. E então Barnabé vai buscar esse jovem chamado Saulo, traz esse jovem para junto dele e começa a instruir Saulo a ser pastor da igreja com ele lá em Antioquia. Lá pelas tantas, essa igreja amadurecida, fortalecida, com uma boa equipe de pessoas treinadas por esse pastor Barnabé, ela é movida por Deus para cumprir a missão que a igreja em Jerusalém não cumpriu. E esse capítulo 13 está tratando então disso. A igreja tem consciência, desperta e tem interesse em sair pelo mundo. Ela, a igreja em Antioquia, enviar os seus missionários para sair pelo mundo para pregar o evangelho e fazer discípulos, como o Senhor Jesus disse que a igreja deveria fazer. Mas para isso ela ora, ela busca Deus. E é isso que eu queria então chamar a atenção de vocês como elemento importante para uma decisão nossa como igreja. O trabalho diaconal na igreja é muito importante. O trabalho pastoral na igreja é muito importante. A responsabilidade da igreja é muito importante na escolha dessas pessoas. Então vejam
Pessoas que foram chamadas por Deus para pastorear a igreja, presbíteros e pastores. O pastor também é um presbítero. Ele é chamado de presbítero docente, responsável pela pregação, pelo ensino. Os outros presbíteros, juntamente com ele, são chamados de regentes, e junto com o pastor, eles cuidam, contam, administram a vida da igreja. E os diáconos, eles se juntam para perceber e assistir à necessidade dos santos. Mas a igreja tem responsabilidade. Não só os pastores têm responsabilidade de pastorear, não só os diáconos têm responsabilidade de assistir, mas a igreja tem responsabilidade de escolher as pessoas certas para as funções certas. E aqui o texto está falando exatamente disso, da responsabilidade da igreja na escolha dos que irão exercer essas funções. O texto mostra a igreja atenta, preocupada em conhecer quem deles Deus queria para sair pelo mundo, formando o primeiro avanço missionário, né, organizado. Já houve antes alguns, quando a igreja foi dispersa, mas isso foi meio, né, circunstancial. Agora, pela primeira vez, a igreja monta uma equipe para sair pelo mundo, estrategicamente, para alcançar o mundo. E a gente vai ver no desenrolar do livro de Atos que havia então um planejamento. Eles começaram primeiro na região da Baixo Galácia, depois foram para Ásia Menor, depois eles foram, ou iam, esse era o plano, para Macedônia e Acaia, e por último lugar, Roma e Espanha, né, que era de fato o extremo do mundo conhecido de sua época. Então a igreja em Antioquia planejou isso, orou a Deus, e aqui diz que apresentou a Deus pelo menos 5 pessoas que ela julgava estar prontas para aquela obra. E Lucas aqui, cuidadoso como é, nomeia as pessoas que foram apresentadas em oração diante da igreja e diante de Deus, para saber do Senhor quem dessas pessoas o Senhor queria utilizar para a obra de discipulado no mundo. A igreja então apresenta, em primeiro lugar, o seu pastor efetivo, Barnabé. Isso é interessante, isso chama atenção. Geralmente igrejas querem segurar o pastor e enviar outros, né? E a igreja de Antioquia disse: Senhor, a gente tem o nosso pastor, se o Senhor quiser usá-lo, está aqui. Também tinha um outro judeu, mas não natural da região de Israel. Ele era da África, né? Um Simão ou um Simeão, por sobrenome Níger, ou conhecido como nigeriano. Deveria ser um negro. Isso é curioso, porque quando nós estivemos agora em Jerusalém, eu vi alguns negros judeus, e eu perguntei ao nosso guia, e eu não sabia que tinha judeus negros. Algum prosélito? Alguém de um outro país que se converteu ao judaísmo? Eu disse: não, é judeu mesmo. Que a nação de Israel, após o Holocausto, quando voltou para a sua terra, quando a ONU reconheceu, né, a pátria, dividiu parte da região de Israel, da Palestina, com os judeus, com os jordanianos, com egípcios e etc., eles fizeram um levantamento muito sério de todos os judeus espalhados pelo mundo e começaram a convidar os judeus que gostariam de voltar para a Terra Santa, para a terra que Deus deu. E eles identificaram grupos de judeus na África e foram atrás dessas pessoas e convidaram essas pessoas para voltar para Israel. E então, por isso, mas aqui interessante que Simeão é um nome hebraico, não é?
um nome comum. Mas ele era nigeriano, da África. Lúcio de Cirene, o nome é grego, Lúcius. E ele era de Cirene, de uma das ilhas ali por perto. Ele era um pagão, um gentio que havia se convertido ao cristianismo. Manaém, que era uma pessoa da realeza, do palácio de Herodes, o tetrarca, ou seja, alguém de uma posição social elevada ou destacada, que havia se convertido ao cristianismo. E Saulo, o jovem Saulo, que Barnabé foi buscar lá em Tarsus para ensiná-lo a pastorear. Então havia essas pessoas, não é? Talvez por ordem aqui, não sei, de atuação na igreja, não sei dizer bem. Talvez sim, porque começa com o nome de Barnabé, né? E dentre eles Saulo seria o último da lista. Agora, é importante a gente perceber uma coisa que eu preciso destacar para vocês no texto, que a escolha de pessoas para trabalhar na liderança e condução da igreja, em última análise, cabe a Deus e não à comunidade dos cristãos. O texto traz isso para a gente com uma importância muito séria. Parece-me que a gente às vezes quer eleger pessoas por capacidade. E todos esses homens aqui eram capazes. Não há aqui ninguém melhor do que ninguém. Há pessoas que pela posição que exercia na igreja, talvez mais importantes. No caso de Barnabé especificamente, que era o homem que chegou naquela igreja, acolheu aquela igreja, assumiu aquela igreja e treinou aquela igreja e amadureceu aquela igreja a ponto de torná-la uma igreja apta para cumprir a missão que o Senhor confiou. Então ele era uma pessoa importante na igreja, o pastor e o líder da igreja. Mas não significa dizer, e a gente vai perceber isso aqui pelo desenrolar da história do livro de Atos, que Deus separa aqui Barnabé e Saulo. A gente vai saber disso. Mas Saulo vem se tornar um grande missionário. O seu nome, ele assume outro nome, um nome grego, para que haja melhor identificação com os povos a quem ele iria evangelizar. O jovem Saulo, nome caracteristicamente hebraico, passa a ser chamado de Paulo, o nome grego, para que ele tenha maior facilidade na identificação com o povo a quem ele entendeu que Deus o separou para pregar e fazer discípulos. Paulo veio se destacar, se tornou o grande apóstolo. Então, mesmo que o nome dele apareça em último, não significa que ele era o menos qualificado. O fato é que todas essas pessoas apresentadas pela igreja eram pessoas prontas, preparadas, habilitadas para aquilo que o Senhor queria fazer. E a igreja apresenta a Deus essas pessoas. Isso nos ensina que uma igreja saudável, que uma igreja madura espiritualmente, ela sempre produzirá pessoas hábeis e capacitadas para o serviço do reino de Deus. Mas o mais interessante no texto é que há uma necessidade de se entender a vontade de Deus, se de fato não é por competência ou por capacidade que se deve escolher pessoas para exercer tais ou tais funções. Todos eram capazes, mas quem dentre esses homens Deus quer? E isso nos ensina que, em última análise, quem governa a igreja, quem estabelece pessoas nesse ou naquela situação ou função na igreja é Deus. Paulo teve que escrever uma carta à igreja em Corinto, porque a igreja lá perdeu-se na vaidade pessoal e particular de uma liderança ou de pessoas na igreja que começaram a ensinar que havia gente mais crente ou mais espiritual do que outras pessoas na igreja, e isso poderia ser medido por causa de alguns dons que alguns tinham e que outros não tinham, dons que eram espetaculares, dons que chamavam a atenção, e começa a causar uma profunda
discórdia, competitividade e divisão na igreja. Em alguns que receberam esses dons, começou-se a ter vaidade e orgulho e se acharem mais crentes, mais espirituais ou mais indispensáveis do que outros. Aqueles que não tinham esses dons começaram a se sentir rebaixados ou inúteis na igreja e começaram a se desestimular e não queriam mais participar da igreja. E o apóstolo Paulo tem que intervir. Escreve a primeira carta dele aos Coríntios e gasta 3 capítulos para tratar do assunto. Não é? Capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Falando do mau uso dos dons espirituais. Falando que é Deus quem é Senhor da igreja e não as pessoas que dizem qual dom quer ter. Porque começaram a listar alguns dons mais excelentes do que outros dons. E disseram que quem tem esses dons deve receber mais louvor, mais honra na igreja. Porque são mais espirituais, são especiais. E aí, então, Paulo intervém para dizer o seguinte: olha, gente, não depende de quem quer ou de quem corre para escolher dons espirituais. Nós servimos ao mesmo Deus, que é Deus sobre todos, temos o mesmo Senhor que é sobre todos, e temos o Espírito Santo, que é quem distribui o dom conforme lhe apraz, conforme ele quer. E não depende de A ou B ou C ou D escolher dom. Dom é uma capacidade dada por Deus a essa, aquela ou aquela pessoa para que ele desenvolva uma vocação, um ministério de serviço na igreja. Paulo então corrige: em vez de vocês procurarem dons ou escolherem dons, vocês devem procurar um lugar de serviço na igreja. Como eu posso ser útil à igreja? E aí, quando você encontrar um lugar de serviço, um lugar onde você possa ter desejo de ser útil à vida de outras pessoas, aí sim você vai perceber que você não tem em você capacidade para desenvolver aquele ministério, aquele serviço. E aí o Espírito Santo vai lhe conceder dons, ou seja, capacidades sobrenaturais a você, para que você desenvolva um ministério para o bem da igreja, para o serviço da igreja. Então, Paulo começa a ensinar que todo dom tem por objetivo servir, ser útil, e não ser servido para buscar para você honra, glória e louvor. E aí o apóstolo Paulo diz: do que você está se orgulhando, que aquilo que você tem como dom não é seu, é emprestado? E o Espírito Santo lhe concedeu esse dom para que você seja útil ao outro, e não para que você se sobressaia aos outros. Vocês estão pegando uma coisa que é boa, que é de Deus, e utilizando mal, causando divisão na igreja. Se vocês querem procurar dons, procurem os dons mais úteis. Paulo trata desse assunto, e aí ele então começa a investigar. Mas o que eu quero destacar é que quem concede os dons é o Espírito Santo. Quem separa A, B ou C na igreja para determinadas funções é o Espírito Santo. Então, se isso é verdade, a igreja precisa buscar a Deus para ouvir a voz do Espírito, para saber de Deus quem Ele quer para essa função aqui específica. E então, o texto diz, no versículo 2, que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. É importante que você compreenda bem as duas palavras utilizadas aí por Paulo, que é a palavra, os verbos servindo e jejuando, para poder entender que a igreja buscou comunhão com Deus para ouvir a sua voz e discernir a sua vontade. A igreja teria que ouvir a voz de Deus, perceber a sua direção e discernir a sua vontade. Isso nos leva a uma questão: o que é necessário fazer para discernir a voz ou a direção de Deus nesses particulares da vida da igreja e nas nossas vidas pessoais? O que o texto nos diz? O versículo 2 nos diz que eles, tanto a comunidade
quanto os profetas e mestres ali apresentados, servindo ao Senhor e jejuando. A palavra servindo ao Senhor é a palavra que aparece lá no grego leitorgontos, ou leitorgonton aqui, que é a palavra que você conhece no seu boletim todo domingo. Lá na última página, aquela palavra liturgia, que tem a ver com culto, com adoração. Então esse servindo ao Senhor seria talvez melhor traduzido, para que você compreenda bem, cultuando ao Senhor, ou buscando a Deus em culto. Porque o que nós fazemos aqui em culto, o que a liturgia nos conduz é adoração e prestar culto a Deus. Servir ao Senhor em adoração, buscar a presença de Deus. Culto é isso. Culto é quando pessoas se reúnem para buscar a presença de Deus. Buscar agradá-lo com os seus louvores, com os seus cânticos. Buscar agradá-lo reconhecendo-se pecadores e confessando a Deus a sua culpa. Buscar agradá-lo oferecendo a Deus suas ofertas como evidência e como prova de dependência e de adoração. E tudo isso é feito, as orações, os louvores, as ofertas, com o intuito de que Deus se agrade do culto que eu ofereço a Ele. Dizendo ao Senhor: Senhor, eu estou te buscando com a sinceridade da minha alma e do meu coração. Eu quero reconhecer quem Tu és, o Deus soberano, Criador de todas as coisas. Quero adorar-te. Eu quero cantar os Teus atributos, os Teus louvores. Eu quero bendizer o Teu nome, exaltar-te. Mas eu também quero dizer, Senhor Deus, que eu sou um pecador indigno de estar na Tua presença, porque eu tenho pecado contra o Senhor. E aí vem a confissão, a contrição e o quebrantamento. Mas eu sei que o Senhor enviou o Teu Filho para morrer na cruz no meu lugar e derramou o Seu sangue para me perdoar dos meus pecados. Eu tenho certeza da salvação, do Teu perdão, da Tua misericórdia e amor. E por isso, Senhor Deus, eu sou grato e venho oferecer ao Senhor como prova da minha dependência, da minha adoração, minhas ofertas, meus dízimos. É isso que a Bíblia nos orienta em todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento. Com o intuito, com a expectativa de que Deus se agrade do culto que eu ofereço a Ele, e Ele manifeste a sua graça, revele a sua misericórdia, fale ao nosso coração pela palavra. Culto é isso, é buscar a Deus, a sua presença, para bendizê-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo. É por isso que nós precisamos aprender e trabalhar no nosso coração, porque temos um coração pecador e às vezes tornamos isso coisa mecânica. A gente vem porque a gente se acostumou a isso. A gente vem porque o pai acordou de manhã cedo, disse que a gente tem que ir para a igreja. A gente vem e às vezes fica aí no celular, vendo recadinho de não sei quem, preocupado com o resultado de uma coisa ou de outra. Isso não é culto que você ofereça a Deus. No Antigo Testamento, Deus diz que não quer a congregação dos santos associado com o pecado, com o desleixo com Ele. Por isso que a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? O adorem pelo Espírito, movidos pelo Espírito e pela palavra de Deus, pela verdade de Deus. Ele quer a sinceridade do meu coração. Ele quer o quebrantamento da minha alma. Ele quer a disposição do meu coração para buscar tão somente a Ele e não as pessoas. Ele quer que eu sonde a minha alma para não estar na igreja olhando para as pessoas, ou tentando me mostrar para as pessoas, ou tentando chamar a atenção, ou sendo crítico com relação aos outros. Somos família de Deus, corpo de Cristo, estamos aqui para adorar e por causa dele, e não por causa de ninguém. O nosso intuito, o único intuito aqui é que o Senhor se agrade do culto que a gente oferece a Ele, para que Ele manifeste graça e misericórdia e fale ao nosso coração pela palavra, que o Seu Espírito possa impulsionar o nosso coração a buscá-lo e adorá-lo, servir ao Senhor no texto
significa isso. Eles estavam cultuando, buscando a Deus, para que o Senhor manifeste e revele a eles a sua vontade quanto àquele particular. Vejam, fizeram o culto a Deus, para buscar a Deus, para saber de Deus, Senhor, quem desses homens o Senhor quer usar para fazer a tua obra e conhecer o teu nome no mundo. Era esse o intuito da igreja. O verso 2 está dizendo isso. Cultuando eles ao Senhor, adorando eles ao Senhor, servindo eles ao Senhor, buscando eles ao Senhor, com jejuns. E aqui vem a segunda atividade deles. Na Bíblia, jejum e oração está ligado, é uma coisa que está agarrada à outra. Todas as vezes que nós oramos, nós não temos que jejuar, mas todas as vezes que nós queremos de Deus uma resposta precisa, objetiva, sobre alguma coisa que nos inquieta, que nos incomoda, aí sim a gente precisa intensificar essas orações com os jejuns. Aí sim a gente precisa paralisar para dedicar exclusivamente à busca de Deus em orações e jejuns. Jejum na Bíblia é o exercício espiritual pelo qual eu intensifico a minha vida de oração e paraliso qualquer outra atividade para buscar a Deus até que eu obtenha de Deus resposta ou graça necessária. Por isso pode ser jejum de um dia, pode ser jejuns de alguns dias, pode ser jejuns de semanas, pode ser jejuns como Jesus colocou e praticou até de 40 dias lá no deserto, com o intuito de buscar de Deus graça necessária para iniciar o seu ministério público. No Antigo Testamento, jejuns por causa de alguma calamidade que se abatia sobre a nação de Israel. Jejuns quando os sacerdotes convocavam toda a comunidade do povo para rasgar as suas vestes em quebrantamento, porque sentia a falta da presença de Deus no meio do povo e havia pecado no meio do povo. O jejum é a intensificação da vida de oração para alcançar um objetivo específico. Então, você pode jejuar quando você percebe, por exemplo, que a sua vida espiritual está fria e que você não consegue reagir a isso, que você foi dominado por pecados e que você não consegue se libertar deles, por mais que você saiba que é errado. Você não sente mais Deus. As coisas esfriaram de tal maneira que você não vê saída, não tem em você ânimo ou força. Você pode se flagelar espiritualmente diante de Deus em jejuns e oração para dizer: Senhor, reaja a minha vida, por favor, faça alguma coisa acontecer, quebranta o meu coração, me liberta desse pecado, quebre as cadeias que me estão prendendo, volte a ter fogo na minha vida e paixão pelo Senhor, porque eu estou frio. Você pode orar e jejuar para isso, é lícito. Você pode jejuar por algum irmão seu, intercedendo por ele, alguma crise que eles estão vivendo em família, ou você mesmo, crise familiar, seus filhos se desviaram do Senhor. Você pode jejuar e buscar a Deus para que o Senhor possa quebrantar e trazer de volta a vida dos seus filhos. Você pode interceder por uma esposa ou por um marido que esfriou na relação e não amou com você, está se envolvendo com outra pessoa, e pedir a Deus misericórdia e graça para que o Senhor converta o coração do seu marido novamente a você. Em suma, jejuns é quando se intensifica as orações por algum alvo específico. A igreja buscando a Deus em culto e jejuando. A igreja buscava a Deus em culto para ouvir a sua voz, para discernir a sua vontade quanto àquele particular de quem ele queria para a obra de evangelização do mundo. A igreja jejuou por isso. A igreja buscou ao Senhor por isso. É interessante a gente quando observa a vida de Jesus. Jesus orou a Deus no momento de seu batismo.
E o céu se abriu e a voz do céu disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Lucas capítulo 3, verso 21. Ao sair dali, Jesus foi ao deserto para jejuar e orar pelo início do seu ministério. Lucas capítulo 4, verso de 1 a 13. E o diabo não deixou barato, o tentou durante aqueles dias de jejum e oração. Jesus, após uma noite intensa, curando pessoas e operando sinais de misericórdia, após uma noite intensa disso, quando amanheceu o dia, se separou e foi para um lugar deserto para orar. Lucas capítulo 4, verso 42. Jesus passou uma noite orando e jejuando a Deus para discernir a sua vontade na escolha dos seus discípulos. Lucas capítulo 6, verso 12. Passou a noite em oração no monte, e após a noite, ao amanhecer, chama os 12 para estar com ele. A gente observa que a vida de Jesus foi marcada por essas orações e esses jejuns intensos, para decidir alguma coisa quanto ao que Deus queria no seu ministério e vida. A igreja precisa aprender a fazer isso com mais continuidade, com mais intensidade. Buscar a Deus em culto. Você deveria vir aos cultos com expectativa no coração. Você tem ansiedades, você tem coisas pelos quais você gostaria de ver Deus agir na sua vida. Você tem diante de você não somente as suas coisas, você tem as coisas dos seus irmãos em Cristo, que a gente deve ser atento, se preocupar para servir uns aos outros em suas necessidades. Você tem a vida da igreja para colocar diante de Deus, para pedir ao Senhor que o diabo não se utilize das suas artimanhas para trazer entre nós qualquer tipo de animosidade. Você tem a vida dos missionários, plantadores de igrejas, das nossas congregações, para pedir ao Senhor que fortaleça, leve a maturidade, ao crescimento, para se tornarem igrejas fortes e igrejas que possam testemunhar de Cristo onde estão sendo plantadas. Você tem tantos motivos para dizer: Senhor Deus, nós existimos com o fim de fazer conhecido o Teu nome. Usa a nossa vida como igreja para isso, fortalece-nos, nos faça ser uma igreja útil, eficiente na Tua obra. Então deixe-me só colocar aqui o versículo 2 e enfatizar isso para vocês. A igreja precisava discernir a voz de Deus. A igreja entendia que, em última análise, ela não era uma democracia religiosa, mas uma teocracia, onde a vontade de Deus e o querer de Deus tem que ser discernido e obedecido pela igreja e praticado. Que eleição ou escolha de oficiais, quer sejam presbíteros, diáconos ou pastores, para fazer determinada obra, não dependia de preferência pessoal ou particular. Ah, não, eu gosto mais de Paulo. Ah, não, eu gosto mais de Barnabé. Ah, não, eu tenho uma simpatia com Lúcio de Cirene ou com Simeão. Ah, não, eu acho que a importância do tetrarca de Herodes é muito importante para a vida da igreja, eu vou votar em Manaém. Não é isso que motiva a igreja a votar ou a escolher pessoas. Eles queriam saber o que Deus queria. Então, uma eleição numa igreja local não diz respeito a simpatias, diz respeito a saber que todos aqueles homens eram competentes e capazes, mas, Senhor, quem deles o Senhor quer para essa determinada obra específica? É isso que está em jogo. Por isso, igrejas sofrem quando as motivações dela na escolha de pastores, de presbíteros ou de diáconos é motivado por questões particulares. Porque as nossas particularidades não são de fato o que Deus quer às vezes. E aí nós podemos cometer erros. Mas a igreja buscou conhecer a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. A igreja continuou buscando a presença de Deus em culto, buscando a comunhão com Deus. E quando a igreja cultua a Deus e Ele se agrada
desse culto da igreja, ele manifesta-se com graça e revela a sua vontade para a vida da igreja. Essa é a dinâmica do culto. O culto não pode ser centralizado em homens. O culto não pode ser caracterizado por isso ou por aquilo. O culto precisa ser caracterizado por uma coisa: é o povo de Deus, grato a Ele, redimido pelo sangue de Cristo, buscando a presença de Deus para agradá-lo, para bendizê-lo, para colocar a sua vida, para consagrar a sua vida a Deus, e Deus se agradando do coração desse povo, do culto que esse povo presta. Deus manifesta glória, manifesta a sua vontade, manifesta o seu poder no meio do povo, salvando, libertando, consolando, enchendo. É assim que Deus faz. O resultado veio da busca daquela igreja. O Espírito Santo dirigiu a igreja a ter plena convicção de sua direção e vontade. Diz o texto no verso 2 ainda: disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E aqui a gente tem que se render ao texto. Nós não somos capazes de dizer, porque Lucas não disse, como foi que isso se deu. Se o Espírito Santo se manifestou numa voz audível dos céus, ou se o Espírito Santo manifestou a sua vontade pela consciência geral da igreja em discernir, em entender, por um processo eletivo, de que era Barnabé e Saulo, nós não sabemos como isso se deu. O que nós sabemos é que a igreja teve convicção plena da vontade de Deus, da direção de Deus, que o Senhor queria Barnabé e Saulo para a obra que ele tinha separado. Não há outra coisa a fazer, irmãos, senão orar, buscar ao Senhor em jejuns e continuar cultuando a Deus, buscando com Ele comunhão e agradá-lo, para que Ele manifeste a sua vontade na vida da igreja. Após isso, a igreja entendeu a sua responsabilidade no suporte espiritual daqueles a quem Deus separou. Diz o texto que, após estar convencida sobre a vontade do Senhor e ter escolhido as pessoas que o Senhor indicou, a igreja promoveu um momento de intercessão por aqueles que foram separados para a obra. Diz o texto no versículo 3: então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os enviaram ou os despediram. A imposição de mãos demonstra que a igreja estava comissionando-os e lhes outorgando a sua autoridade para que, em nome de Cristo, enviados pela igreja, saíssem a pregar o evangelho da graça de Deus pelo mundo. É isso que estava acontecendo. Mas antes deles receberem a imposição das mãos da igreja, antes de serem enviados, a igreja orou e jejuou ao Senhor pela vida daquelas pessoas. Isso mostra que a igreja não somente tem a responsabilidade de participar da escolha de pessoas discernindo a voz de Deus, mas ela tem responsabilidade de manter a vida dessas pessoas através de oração intercessória. A igreja intercedeu por aqueles homens, por Paulo e por Barnabé. Mas ainda tem uma coisa interessante, olhando para a responsabilidade da igreja. É que o risco e a responsabilidade da igreja em tomar decisões não orientadas por Deus é grande, é séria, para a vida da igreja e para a vida de pessoas. Entre os detalhes do texto, o versículo 4 e o versículo 5 nos chama a atenção para um que é importante. Eu já falei isso para vocês aqui em outra oportunidade. Paulo e Barnabé fizeram algo que tudo indica não havia sido dirigido pelo Espírito Santo. Eles levaram consigo alguém que não havia sido separado pelo Espírito Santo para aquela obra. O texto é narrativo, o texto não emite juízo sobre a atitude deles. Mas o resultado disso nos ensina alguma coisa. Diz o versículo 5, no final do verso 5, quase como uma nota de observação de Lucas, com a notinha de rodapé, tinham também João Marcos, ou João como auxiliar. Levaram João, um jovem, promissor, né, com potencial enorme de serviço, crente, menino bom da igreja. E Paulo e Barnabé disseram: vamos levar esse menino para a gente treinar. Barnabé tinha
tinha isso, né? Sempre fez isso, vamos levar esse menino. Levaram o menino João Marcos. E o texto, na continuidade, diz que João Marcos não aguentou as pressões do ministério. Lá, logo, na primeira ilha que foram, em Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, na Panfilha. João, porém, separou-se deles e voltou para Jerusalém. Né? E daí a gente tem um problema sério que vai acontecer depois com Paulo e Barnabé por causa desse jovem. Porque quando voltaram da viagem missionária, prestaram relatório à igreja, passaram um tempo com a igreja ali, sentiram que deveriam investir num segundo planejamento de alcançar a Ásia, e Barnabé chegou para Paulo e disse: vamos levar João Marcos. Não sei se já tinham pego Marcos lá em Jerusalém, ele estava em Antioquia, na Síria, distante, muito distante, mas certamente pegaram João Marcos de volta, e Paulo disse: não, vai levar não, porque ele não é digno, ele deu para trás, ele não vai não. Como é que alguém que é enviado por Deus para a obra e depois desiste por algum problema? Não está pronto para a obra não. E aí Barnabé teve uma discussão séria com Paulo, a ponto de dizer a Paulo: bom, Paulo, você não quer levar? Então vá só, pegue Silas e vá com Silas e eu vou com Marcos. E daí se deu, vai embora. A intransigência de Paulo talvez não fez perceber que a responsabilidade e a culpa não foi do jovem João, mas foi dele, Barnabé, terem levado um jovem sem que o Espírito Santo dissesse que era para levar. 5 homens foram apresentados ali. O Espírito Santo disse separar em Barnabé e Saulo. Por que Saulo e Barnabé tinham que levar João? A gente queria treiná-lo. Não, mas não era isso que Deus queria. Não era o momento. E aí mostra que nós podemos correr o risco de colocar um peso sobre alguém que ele não possa suportar. Se a gente coloca, e eu digo isso para pastores, que eu encontro decepcionados, entristecidos com a igreja, com o ministério, com os problemas e etc. Eu digo: filho, talvez o problema seja que Deus não lhe chamou. Porque se ele lhe chamar, ele vai lhe dar a graça necessária para você, né, enfrentar as dificuldades. Ele vai fazer com que o seu couro engrosse. Mas se ele não te chamou, você não vai aguentar não. Você vai se decepcionar, você vai se entristecer. A carga é pesada. Então foi isso que aconteceu com João Marcos. Mas graças a Deus, a intransigência de Paulo em não perceber que o erro não era do jovem, mas talvez deles, a percepção de Barnabé que deveria recuperar o jovem Marcos da decepção que ele teve, graças a Deus que o fez, e que esse jovem João foi resgatado, recuperado, e escreveu um dos evangelhos. E a gente ouve de Paulo no final da vida, quando escreve a Timóteo, na sua última carta, quando reclama de que muitos me abandonaram. Timóteo, vem ter comigo depressa, traze a capa que eu deixei na casa de Carpo em Troade, traz os pergaminhos e os livros, e me traz alguns amigos que eu possa contar nessa hora difícil de abandono. Traz a João Marcos, que ele me é muito útil. E a gente fica achando bonito isso, que uma vez que uma pessoa tropece ou dê para trás, não significa que aquilo é o fim da sua caminhada. Mas mais do que isso, a responsabilidade da igreja em escolher as pessoas que Deus quer e não as pessoas que nós nos simpatizamos, para não colocar sobre alguém um peso que ela não suporta carregar. Que lições nós podemos tirar para a nossa vida aqui com esse texto? Primeiro, é preciso ter pessoas qualificadas para exercerem as tarefas que o Senhor nos chama a realizar como igreja. Isso demonstra o nível de saúde espiritual de uma igreja local. Segundo, é urgente entender que é Deus quem vocaciona, separa e chama as pessoas para desenvolverem as funções que Ele mesmo quer que sejam realizadas. Terceiro, ao indicar ou escolher pessoas para determinadas tarefas na igreja, devemos evitar fazê-lo por predileções, por amizades, por indicação de outros,
por interesses pessoais e particulares, ou por qualquer outro motivo que não a direção do Senhor. Quarto, para tal é preciso buscar a face do Senhor em culto, oração e jejuns, rogando que Ele revele e faça a sua santa vontade e não a nossa. Quinto e último, é preciso ter cuidado para não colocar sobre alguém um peso que ele não possa carregar. Podemos frustrar a vida de um irmão que tem potencial, mas que não está pronto, ou não tenha sido separado pelo Espírito Santo para aquela função, ou pelo menos naquele momento. Que Deus nos dê graça, temor e, acima de qualquer coisa, desejo de buscar a sua presença, discernir a sua vontade, ouvir a sua voz nesse particular da nossa vida. É por isso que, com tremor e temor, a gente tem que, como momentos como esse, onde a igreja se reúne para escolher seus líderes, a gente precisa fazê-lo em oração e pedir a Deus: Senhor, não nos permita cometer erros de não ouvir a tua voz, mas faça a tua vontade no nosso meio, para que a igreja seja pastoreada por pastores, assistida por diáconos, e que ela tenha paz, e que ela tenha saúde espiritual e cresça para a tua honra e glória. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar a presença desse Deus maravilhoso. Eu queria convidá-lo a se colocar de pé nesse momento agora. Nós vamos orar e logo em seguida vamos encerrar o nosso culto com a bênção dos apóstolos. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento de culto que o Senhor nos concede termos na tua presença. Obrigado porque o Senhor separou esse dia para que a gente possa deixar as nossas atividades do dia a dia, o corre-corre, para nos deleitarmos diante do Senhor, em culto como igreja e em particular durante todo o dia. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua misericórdia e graça. Muito obrigado por essa igreja, pela vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos que se encontram conosco aqui nessa manhã, Senhor, daqueles que nos assistem pela internet. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, suprir as nossas necessidades espirituais. Que o Senhor possa nos abençoar como povo de Deus, como pessoas individual, como famílias, ó Senhor, para que nós sempre busquemos ao Senhor em culto para ouvir a tua voz. Senhor Deus, a razão de nos reunirmos em culto é querer ouvir a tua voz. É que o nosso culto chegue ao Senhor como um aroma suave, e o Senhor se alegre, se agrade do teu povo. Que o Senhor manifeste e revele graça e favor aos nossos corações. Ser com cada vida aqui presente nessa manhã, Senhor, fortalece as nossas convicções e a nossa comunhão íntima contigo. Fortalece a nossa vida enquanto corpo, enquanto igreja. Queremos ser uma igreja útil ao Senhor. Queremos ser um povo consagrado à tua obra, à missão que o Senhor nos confiou. Queremos que o Senhor utilize a nossa vida, Senhor Deus, para a glória do teu nome, para o avanço do teu reino, para o alcance daqueles a quem o Senhor amou e escolheu desde os tempos eternos. Nos faça, Senhor Deus, alcançarmos uma vida espiritual profunda contigo. Nos liberta dos pecadinhos que tenazmente nos assedia. Nos faça, Senhor Deus, caminhar e viver para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Abençoa-nos, ó Senhor Deus, e derrame graça sobre cada coração nesta manhã aqui presente. Te pedimos também, de forma muito particular e especial, que nesse momento, quando nós vamos nos reunir em assembleia para escolher presbíteros e diáconos, Senhor Deus, coloque temor no nosso coração e um desejo de acertar com a tua vontade, de ouvir a tua voz e de escolher as pessoas certas para essas funções na igreja, para que teu nome seja exaltado, para que a tua igreja goze de paz, que ela seja pastoreada por pastores, assistida por diáconos, e seja uma igreja que anda de conformidade com aquilo que o Senhor quer, cumprindo a tua vontade. É o que nós te pedimos em oração, Senhor, no nome e no amor de Jesus.
E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra.